O terceiro filme que eu assisti foi A Ameaça que Veio do Espaço, um filme de 1953, dirigido por Jack Arnold e estreado por Richard Carlson e Barbara Rush. Esse filme aqui, as pessoas que participam dele, o nome não me diz muita coisa, e eu pensei em dar uma pesquisada para ver se eu levantava algumas informações interessantes, só que como é uma situação diferente de, por exemplo, o filme de samurai, que eu já tenho um certo conhecimento, eu decidi que poderia ser interessante não pesquisar sobre as pessoas que participaram e aos poucos, conforme eu for fazendo esse desafio e eu for reconhecendo os nomes, reconhecendo os estilos, reconhecendo os atores, eu estar vindo a comentar sobre eles. E assim, da filmografia dos anos 50, 60, 70 dos Estados Unidos, eu não vi tanta coisa, tirando alguns faroestes. Então, essa série aqui, que é o clássico sci-fi, também da Versátil Home Video, que aqui tem 6 filmes, o segundo deles é A Ameaça que Veio do Espaço. Eu olho os nomes assim e nenhum me traz nenhum reconhecimento, tirando, é claro, John Carpenter, que aí também seria foda se eu não conhecesse. Inclusive o filme do John Carpenter que tem aqui é o Eles Vivem, que tem aquela frase marcante do I came here to kick ass and chew bubblegum and I'm out of gun. E ela é uma frase clássica que inclusive muito conhecida pelos gamers, já que ela ficou popularizada no jogo. Foi Doom? Eu acho que foi Doom, mas também ela aparece em StarCraft 2, quando você clica muitas vezes no Space Marine. Mas enfim, esse filme, O Ameaça que Veio do Espaço, é um filme em preto e branco, de 53, em que inspirado em um conto de Ray Bradbury. O Ray Bradbury é um autor muito conhecido de ficção científica, muito importante de ficção científica, e eu já li obras dele. Eu li dele Crônicas Marcianas, tenho o Fahrenheit 451, mas esse conto em específico, que é, não chega a dizer o conto, mas eu imagino que seja o mesmo nome, já que mencionaram, que é o It Come From Outer Space, ele é uma história bem situada na literatura do Ray Bradbury. Nessa trama, ela começa com o protagonista, que é o Richard Carlson, interpretando o John Putman, que é um astrólogo amador, observando o telescópio com sua futura esposa na casa dele, que fica meio perto dos desertos lá da Califórnia, do Texas, não sei exatamente em que região fica. Ele está lá vendo as estrelas, comentando sobre horóscopo e tudo mais, até que passa pelas lentes do telescópio dele uma espécie de meteoro que vem caindo, se choca contra a Terra e faz um grande estrondo, um grande tremor, e ele vai ver o que é. Logo em seguida ele chama um amigo dele, o Pete, que tem um helicópterozinho, um daqueles helicópteros bem antigos, aberto, e vai lá averiguar o negócio. Vê a cratera imensa, comprovando que houve sim um meteoro, e o John, interessado e curioso, ele desce a cratera, vendo então no fundo da cratera, num canto assim mais para o lado, que o objeto chegou assim, ainda tem entrado assim para o lado, ele vê uma coisa esférica, parecendo uma bola de futebol, muito parecido com uma bola de futebol, aliás, e que parecia muito com uma nave espacial. E dentro desse negócio parecia ver alguma espécie de criatura que ele não conseguiu ver muito bem porque estava escuro. Enquanto ele observa, a porta da nave fecha e isso faz com que pedras comecem a rolar da cratera que foi formada e selem completamente o lugar onde estava essa nave espacial. O John ele começa a falar para todo mundo o que ele viu. Não, tinha uma nave espacial, acho até que tinha vida, eu vi uns rastros por lá e tudo mais. No entanto, ninguém dá muito crédito para ele. O pessoal fala que ele deve ter pego muito sol, ou que está inventando coisa. Os jornais começam a divulgar ele como é o Martian Boy, o Martian Man, dizendo que teve contato com marcianos. E ele começa a ficar completamente desacreditado. E ao mesmo tempo cada vez mais obsessivo com essa ideia de se encontrar com essas formas de vidas desconhecidas que ele teve contato. Eu diria que o filme tem 2 partes, e essa primeira parte é justamente dele tentando provar o que viu e tentando também entender o que viu. Tentando provar até para ele mesmo, que ele começa a andar pelo lugar, vê algumas coisas estranhas, parece ter vez de relance uma criatura, e a namorada dele, a Ellen, também vê, até ela estava meio que sem saber o que acreditar,
assim, dando um voto de confiança, mas sem acreditar de fato. E nisso ele vê a criatura, tem um relance da criatura na estrada, tenta procurar, mas não acha, e vai ficando cada vez mais incomodado, mas cada vez mais certo de que tem alguma coisa, errada. Ele tenta falar com o xerife, tenta falar com um professor, um cientista lá de uma universidade, mas ninguém dá muito crédito para ele. No entanto, logo as coisas começam a se acirrar. Uma dupla de técnicos de telefone que estavam investigando umas interferências estranhas na rede telefônica, seguindo assim os postes, né, botando o telefone lá nos fios do poste. Eles tentam seguir de onde estão vindo essas emanações estranhas, e até vem um diálogo bem interessante de Frank, que é o chefe lá da dupla do pessoal eletricista. Eletricista que chama? Bom, dá pra dizer que são eletricista. Que ele fala, não, já vivi muito aqui no deserto de noite, e as coisas que eu ouvi coisas muito estranhas, coisas que podem ter sido apenas o rufar do vento, talvez o vento tentando falar, talvez o vento tentando dizer alguma coisa, ou talvez criaturas ainda mais estranhas. E assim passa assim, o mistério dos desertos, das áreas não civilizadas. E eu acho uma ideia muito legal, é uma coisa assim que realmente atiça a imaginação, que não chega a ser o foco do filme, mas que eu até anotei esse negócio aí para ver se eu não tiro alguma história a partir dessa inspiração aí. No entanto, tentando identificar o motivo da interferência nas ligações, o Frank e o George, que são a dupla de técnicos, eles acabam se deparando com a criatura e são atacados por ela. Preocupados com ele, o protagonista John Putman vai atrás deles, depois de seguir para o lado oposto e não encontra nada, ele vai até onde está o Frank e o George. E, no entanto, ele encontra o George, mas o George completamente estranho, assim, meio travadão, falando de um jeito estranho, falando de um jeito fingido, falando de um jeito como se não fosse de fato ele. E a forma como ele olha assim pro sol, sem parar, sem piscar, logo despertam a desconfiança do John, que também vê uma mão caída assim atrás de umas pedras e pensa, caralho, não, o George morreu e aconteceu alguma coisa com o Frank. E nisso começa o que eu consideraria essa segunda parte do filme, que é o momento em que as criaturas deixam de ser o campo da especulação e passam a ser uma parte concreta de personagens que estão afetando na vida da cidade e que estão tendo seus próprios planos que entram em conflito com os objetivos dos personagens. O fato é que as pessoas começam a desaparecer, algumas desaparecem, outras desaparecem e reaparecem em formas mais dessas travadonas que não sabem, falam estranho, não entendem bem a situação. E é revelado logo, na verdade, para tanto o Frank quanto o George, que as criaturas dizem para eles que não querem machucá-los, querem apenas deixar eles presos, para enquanto eles estão terminando de resolver algumas coisas, e que eles têm a habilidade de se transformar em outras criaturas. No caso, esses alienígenas eles conseguem se transformar em humanos. E ao decorrer disso, o John vai tendo, o John, que é o protagonista, o astrólogo que viu primeiro o meteoro, vai tendo contato com essas criaturas que estão disfarçadas de humanos, tentando entender elas, mas com aquela desconfiança do tipo, pô, como é que eu posso confiar em vocês? Eu não sei porque vocês vieram aqui, onde estão meus amigos, o que fizeram com eles? E as criaturas dizem, não, a gente está tentando fazer uma coisa que se não conseguirmos vai ser muito perigoso para vocês. A gente só precisa de tempo, confie na gente, depois de um tempo isso tudo vai acabar, seus amigos vão voltar, eles estão seguros, mas agora precisamos que vocês confiem na gente, que não vamos fazer nada, precisamos de liberdade aqui para fazer o que estamos fazendo. Não é muito difícil de pensar que as criaturas estão querendo consertar a nave delas para partir a mil. E pelo menos uma das coisas que se pode pensar. E logo o Frank e o Matt, que é o xerife, para quem ele falou, onde estavam as criaturas e o plano delas, e que inicialmente o Matt acata, eles logo pensam também que provavelmente se trata sobre isso. Só que conforme os anos vão se acirrando, a situação vai passando, e como diz o Matt, para o John, se sabia que mais crimes são cometidos a 33 graus do que em qualquer outra temperatura, e lá está fazendo um calor do caralho. Então, essa ideia de humanos confiarem em criaturas desconhecidas, e criaturas que eles não conseguem nem ver a cara, e que estão sequestrando humanos, é uma questão difícil. E o Ray Bradbury ele sempre pauta nessa questão os contos do Ray Bradbury sempre pautam nessa questão da relação dos seres humanos com formas de vida alienígenas, como se dariam essas relações,
como os seres humanos muitas vezes não estariam preparados para lidar com essas coisas, e que com a simples comunicação pode ser algo até mesmo impossível. O que não é o caso desse conto, já que eles comunicam e comunicam até bem mesmo. Mas o que eu quero dizer é que é uma história muito bem pautada na literatura que o Ray Bradbury produz, no tipo de questionamento que o Ray Bradbury busca. E aqui toda essa questão de confiar ou não confiar nas criaturas, o que as criaturas querem em comunidade, se as criaturas estão falando a verdade ou não, são coisas que passam pela cabeça do John Putnam, conforme ele tenta descobrir o que está acontecendo, descobrir o que são esses alienígenas, descobrir onde estão as pessoas que desapareceram. E é um filme interessante de ver nesse sentido, porque eu senti completamente, de fato, vendo uma adaptação de uma obra do escritor Ray Bradbury. No entanto, eu acho que atualmente o filme ele parece um pouco desnecessário, talvez. Eu acho que para os tempos atuais, as ideias que o Ray Bradbury usa e que o filme transmite foram tão sobreusadas que esse filme em específico já não traz nada novo. Essa ideia de alienígenas que podem ser bonzinhos ou podem ser maus e alguém está tentando descobrir e na verdade os caras são de fato bons e estão tentando um contato pacífico com a humanidade, mas agora não é o momento. É uma coisa que talvez fosse muito interessante, muito impactante no ano que o filme foi lançado, mas hoje em dia não tem tão mais essa força. É um filme legal de ver, é um filme bem escrito, eu diria, bem redondinho, as atuações são legais, mas não são maravilhosas, a direção é ok, mas uma coisa que eu percebo é que nessa época, na década de 50, aparentemente os filmes do Japão não deviam nada em produção para os filmes americanos. Inclusive eu acho o Lança Ensanguentada, que é só 2 anos depois desse, muito melhor dirigido e produzido do que foi esse Ameaça que Veio do Espaço. No entanto, talvez seja um pouco injusto da minha parte, afinal, essa Ameaça que Veio do Espaço não é exatamente uma das principais produções hollywoodianas da época. E eu não sei exatamente como comparar ele com Lança Ensanguentada nesse sentido. Eu não sei se Lança Ensanguentada também foi um dos maiores esforços e investimentos do momento. Mas eu sinto que quem consegue ver esse Ameaça que Veio do Espaço sem problemas, também conseguiria ver o Lança Ensanguentada, que é um filme japonês e antigo, e preto e branco, também sem muitos problemas. Mas por enquanto eu fico nessa. O próximo filme que eu vou estar aqui comentando, não sei qual vai ser. Talvez eu continue vendo algum desse cinema sci-fi, outra vez eu vá ver alguma outra coisa qualquer. Eu ia ver Contos da Lua Vaga, mas acabei mudando de vontade no último instante. E por enquanto eu fico nessa. Para quem tiver interesse nesse DVD aqui, da Versátil Home Video, ele traz Eles Vivem, A Ameaça que Veio do Espaço, O Planeta Proibido, O Planeta dos Vampiros, Os Malditos e Fuga no Século 23. Esse aqui é o primeiro DVD do Sci-Fi, se não me engano já lançaram 7. Eu tenho até o 2. Mas por enquanto é isso, e até o próximo vídeo.